Olá, vamos fazer hoje um pós-Dia das Mães, porque no Dia das Mães mesmo é domingo, eu não consigo sentar aqui e fazer um vídeo, mas eu acho que tá valendo ainda, porque as mães ainda estão naquele momento de reflexão, receberam seus filhos ou não receberam seus filhos, e tem muita gente que tá pensando aí, muita mãe pensando, pô, como é difícil ser mãe. E é bastante comum as mulheres pensarem tanto como é difícil ser mãe, como é fácil ser mãe. E o interessante do que eu vou falar para você, que tanto as mães que acreditam, que pensam, que sentem que a maternidade delas é muito tranquila, é muito boa, é muito fácil ser mãe, como as mães que acham que é muito difícil ser mãe, é muito complicado, não sabe o que fazer, tá aqui. Eu acho que tanto uma como as duas podem ser mães que estão acertando muito ou errando muito. E é sobre isso que eu quero falar, quero dar algumas dicas para vocês de alguns pensamentos errados que as mães têm com relação à sua própria maternidade, coisas que vai ouvindo, coisas que vão... coisas que querem até compensar da criação que receberam. Não, minha mãe, meu pai não me deixava escolher nada, então vou deixar meu filho escolher tudo, e aí ele vai ser livre, vai ser feliz, e aí dá a opção de escolha para um serzinho que ainda não está pronto para escolher. E aí coloca a criança numa sensação, numa situação de que ele é o reizinho do mundo, ele manda, desmanda, só que ele não está feliz com isso, porque essas crianças acabam sendo aquelas que são agressivas, que impõem, que têm um relacionamento muito ruim e pesado com os seus filhos. E aí muita mãe acha que precisa ser então amiga dos filhos. Não, meus filhos são meus amigos, porque... E não, você é mãe, cada um tem o seu papel, deixa o amigo ser amigo, você é mãe. E mãe acha que tem que facilitar tudo para o filho, tem que dar uma vida boa, o filho tem que ser feliz, né? Meu papel de mãe é fazer o meu filho feliz. Só que o caminho que ela escolhe para que ele tenha essa felicidade... acaba não sendo o caminho que acaba chegando na felicidade. Então eu quero falar sobre isso, independente da idade do filho de vocês, independente do tamanho, do tanto que vocês já andaram, já caminharam, que tem muita mãe que fala, ai, não adianta nem ouvir isso aí, agora já passou, agora meu filho já não tem o que fazer. Tem, sempre tem o que fazer para você reverter essa sensação de peso, de dificuldade de ser mãe. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Você pode levar essa questão da maternidade para um psicólogo infantil, para ele te ajudar a você ver a maternidade de uma outra forma. Por que eu falo isso? Porque tem muita criança sendo diagnosticada por questões que é do contexto, que é do convívio, que é do que ela recebe. Se você está oferecendo coisas para o seu filho além do que ele consegue administrar, driblar, ou você está dando menos do que ele precisa, ele vai estar descompensado. Então, principalmente, eu acho que eu já fiz um vídeo de TOD, se não me engano, mas tem casos específicos muito claros, e mesmo o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, tem ainda algum controle por parte dos pais? Não é só medicar a criança e o médico que resolve esse problema aí. Não, tem o seu manejo com a criança, tem coisas que são legais para ser feitas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E como eu estava falando, né, que esse canal é um canal de psicologia, e uma das intenções desse canal, além de dar informações, de contar para vocês como é que as coisas funcionam aqui no âmbito comportamental, emocional, é apresentar o meu site, porque tem uma equipe de psicólogos lá bem bacana, bem grande, são 19 psicólogos agora, que estão à disposição para atender quem precisa. Então você pode entrar em contato, o link do site está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial, online, isso tudo. Presencial para quem está em São Paulo, né, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar, inclusive para quem está em São Paulo também se atende bastante online. Então vamos lá, vamos entender
Essa questão de algumas mães tem esse peso, tem uma maternidade carregada, difícil, não sabe o que fazer, é só sofrimento, só briga, só choro, só grito dentro de casa, como é que faz? Ou só insatisfação, né? Quando o filho tá mais velho não tem mais grito, mas tem aquela insatisfação, aquele peso, aquele, ai meu Deus, o que tá acontecendo? O que vai ser dessa pessoa? Né? E o que eu vejo é que tanto as mães que acham que é muito fácil a maternidade delas, está muito leve, está muito bacana, como as que acham muito difícil, muito carregado, tanto uma como a outra pode estar fazendo as coisas tudo bacana, tudo do jeito certo, que está funcionando, como pode estar fazendo tudo errado, pode fazendo... É ruim a gente falar, eu sei que é difícil a gente falar assim, mãe, você não está fazendo do jeito certo, porque tem alguns jeitos certos, é só entender o ser humano, como é que o ser humano funciona, como é que a criança se desenvolve, entender as etapas de desenvolvimento da criança. A cada momento ela está pronta para uma coisa diferente. Então, se você exigir, cobrar ou de criança numa fase que ainda não está, não ter preparo para aquilo, não vai dar certo. Então, vamos falar, as que acham muito fácil a maternidade, ela tanto pode estar fazendo tudo certo, a criança está bacana, está funcionando, está feliz, a mãe está feliz, está tudo andando legal. Ou como ela pode estar fazendo tudo errado, só que ela nem percebe que ela está fazendo tudo errado, ou ela não liga, né? Por exemplo, uma mãe que está fazendo tudo errado e o seu filho está em sofrimento e ela não liga porque ela acha que é normal. Por exemplo, a mãe que acha que tudo é fase. Criança tem fases, mas tem alguns problemas, alguns sintomas que não são fase. Por exemplo, a fase da mentira. Meu filho está na fase da mentira. Só que ele pode estar mentindo por alguns motivos. Ele pode estar mentindo porque ele não confia em você. Você não deu abertura, você não mostrou que você é a pessoa que está ali para ouvir, você é a pessoa que está julgando, está criticando, está o tempo todo falando que está errado, então ele vai mentir. Ou então, você é a pessoa que ensinou seu filho a mentir. Eu sei que dói ouvir isso, mas tem mãe que ensina seu filho a mentir. Sabe como é que ensina a mentir? Na volta a gente compra, aí na volta não compra nada. A criança passa por essa uma, duas vezes, aí já sabe, tá mentindo para mim. Né? Ou então não doeu nada, aí você caiu, bateu, tá roxo, tá sangrando, não doeu, tá doendo, a criança tá com dor, né? Por que você vai falar que não doeu nada? Você vai falar que vai passar logo? Não vai passar, vai ficar um tempão doendo aquele negócio. Então você cai em descrédito, a criança não confia em você, né? Ah, dá seu brinquedo para ele, depois ele dá o dele para você. Aí a criança dá o brinquedo dela, depois ela quer o outro, não dá. Porque as crianças às vezes não dão, né? Não compartilha brinquedo. E aí você tá contando mentira pro filho e teu filho falando, não confio em você, fala um monte de coisa aí que não acontece, que não é, por que eu vou confiar em você? Aí os filhos mentem. E outras fases por aí, que senão tá um vídeo só de fase aqui, né? Então, mãe, que o filho está chorando e ela briga com ele porque ele está chorando. Para de chorar. Engole o choro, não importa o motivo pelo qual ele está chorando. Se o filho está chorando, porque ele tem uma dor, ele tem um sentimento, tem uma coisa ali que não está boa para ele. Simplesmente tente impedir da criança chorar. Não chora. Se parar de chorar, eu estou feliz, estou andando bem, fico quieta, engoli o choro. E tem criança que engole o choro. Tem muita gente, muito adulto que me coloca nos comentários, meu pai e minha mãe me mandavam engolir o choro, eu engolia, eu ficava quieta. Só que continuava em sofrimento, meus pais ficavam tranquilos, deu certo. Mandei engolir o choro e realmente ficou quieta. Só que o sofrimento está lá dentro do mesmo jeito. Você não pode engolir o choro. Você tem que acolher, falar, tá doendo? Poxa, isso que aconteceu aqui tá doendo mesmo. Você não gostou que a mamãe falou que agora não pode ver televisão, que já deu tempo de televisão por hoje? Realmente é muito chato quando alguém não deixa a gente fazer uma coisa que a gente não quer. Realmente eu entendo você, mas não vai ter televisão. É a ordem, é a norma dessa casa. Televisão é só 1 hora por dia, por exemplo. Não estou dizendo que é isso que você tem que fazer, mas um exemplo. Né? Então, impedir da criança chorar é o terrível. Não, chora, senta aqui no meu colo, deita aqui, chora aqui comigo, fico com você enquanto você não está bem. Né? Mas também não significa que você vai fazer tudo que ela quer para ela parar de chorar. Você vai acompanhar ela na dor dela. A dor é natural, é normal, acontece. Frustração é normal. Pai, mãe, vamos falar de mãe? A gente tá falando de mãe, Dia das Mães. Mãe não quer ver seu filho sofrendo, chorando e não aceita que ele chore. Só que chorar faz parte da vida. A infância é o preparo para a idade adulta. E quanto sofrimento não vai ter? Quanto chefe que não vai negar o
o que o filho dela, como, enquanto funcionário, está querendo, quanto amigo vai virar as costas, quanto vai acontecer um monte de coisa ao longo da vida. Vamos preparar essa criança desde cedo, desde o começo, de encarar as frustrações. É ruim mesmo. Mas vamos ficar aqui, né? Vou ficar com você nesse sofrimento. Isso é de ouro, né? Agora, tem mãe que acha que a tarefa é muito difícil e pode ser que ela esteja fazendo tudo certo. Pode ser que ela ache que a maternidade é muito difícil porque ela está observando o que está acontecendo, ela está observando que o filho tem necessidades e ela precisa agir diferente, ou agir diferente para cada filho diferente, não pode ser a mesma mãe para todo mundo, ou ela tem que agir diferente conforme a fase, né, do desenvolvimento. Agora está na fase de eu mandar você lavar louça, agora está na fase de eu, enfim, cada fase tem lá o seu momento que a criança está pronta, e até de adulto, tá? Para quem tem filho adulto, pode continuar ouvindo aqui que cabe também para você. Então pode ser que essa mãe esteja sentindo muita culpa, esteja usando a culpa do jeito certo, esteja usando a culpa para se observar e falar, será que tem alguma coisa que eu tenho que fazer para melhorar? E vai atrás, e procura, e encontra caminhos, e tá ótimo. E a mãe que acha que tá fazendo tudo errado, tá sofrendo, e realmente está fazendo tudo errado, né? E aí é complicado, acha que a tarefa é muito difícil, porque realmente as coisas não estão andando do jeito que é o que funciona, do jeito que está certo. Vamos falar o certo, que a gente fala certo, errado, parece que é um julgamento. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Então é a mãe que está fazendo coisas que realmente não funcionam. E tem muita ideia errada, como eu falei, muito que vem disso, da sua criação. Nossa, da minha criação foi assim, não quero que meu filho passe por isso. Aí faz o oposto, o extremo oposto, não entra no equilíbrio. E aí ela acha difícil e está fazendo coisas que não funcionam quando? Por exemplo, vou dar uma lista de exemplos aqui. Acredita que ela não tem o direito de dar ordens para o filho, que ela vai reprimir. Dar ordens é ruim. Ela aprendeu, alguém em algum momento por aí saiu falando que não pode reprimir a criança, que tem que deixar ela livre, fazer as coisas. Não, a criança precisa de ordem. Ela se sente confortável quando ela tem ordem, quando ela sabe que o que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que funciona, o que não funciona, o que está certo, o que está errado. E tem mãe que se sente culpada por dar ordens no filho, de falar, não, a norma aqui nessa casa, e como eu falei, eu não vou dizer que norma que você tem que dar, eu vou confiar que você é uma mãe que sabe que essas normas que são legais para tua casa, né? Mas a norma aqui nessa casa é fazer desse jeito. A norma aqui nessa casa é não pular no sofá. Ou então em outra casa, não, né? Que nessa casa a norma é que pode pular no sofá, que é legal a criança se liberar. Não importa a norma. Então, quando ela se sente culpada por colocar normas, por colocar a ordem, por dizer como é que as coisas têm que ser, como não tem que ser, ela sofre. Então a mãe precisa saber, você pode, você deve colocar ordens, né, para a criança, para o seu filho, para a criança, para o adolescente, para o teu filho adulto. Dá para o seu filho adulto você chegar agora e colocar ordens que você nunca colocou, que você vem engolindo até hoje, falando, ai meu Deus do céu, lá vem meu filho, vai fazer aquelas coisas, não, ainda dá tempo de você mudar, você vai ver que seu filho vai mudar também, de falar, não, vem cá. Só que dar ordens não é falar com raiva, não é falar com ódio, não é colocar as coisas como tem que ser feita. Isso é muito importante, né? E que é essa a outra segunda crença que as mães acham que quando dá uma ordem, tem que colocar na força do ódio. Não, porque não pode. Não pode. Nessa casa é assim. Aqui, né, na nossa casa, funciona desse jeito. A ordem é essa. Não é falando com raiva. Não precisa ter raiva do teu filho porque ele ainda não sabe ou porque ele não assimilou. Não, já sabe, já falei 1000 vezes. Criança precisa de... Filho precisa de repetir algumas vezes. Alguns precisam de repetir mais, outras precisam de repetir menos. Mas se você falar com ódio, o que ele vai sentir vai ser o ódio. E não a ordem, e não a norma que você está colocando. Forçar o filho a emprestar, quando é criança, né? Pai e mãe que força o filho a emprestar brinquedo para outra criança, achando que está ensinando a compartilhar. Compartilhar é bom, compartilhar é bonito, é uma característica do ser humano que é positiva, então preciso ensinar meu filho a compartilhar. Aí tem uma criança que quer o brinquedo dele, eu obrigo ele. Se dependendo da idade,
Eu acho que, sei lá, meio que independente da idade, você está ensinando que ele tem que dar o que é dele. Pediu, você dá. Não segura, não. Qualquer um que pede tuas coisas, você não tem direito a essas coisas, não. Se a pessoa pediu. E a gente não vê adulto agindo desse jeito? Às vezes tá ali amargurado, não tá confortável com aquilo, mas ele percebeu que alguém quer alguma coisa dele, e às vezes não é nem objeto, quer alguma ação, quer algum serviço, quer alguma... Ele tá fazendo, porque em algum momento da vida dele ele ensinou que tem que compartilhar, que tem que fazer o que o outro quer. E não, você tem que ensinar para a criança que ele tem o direito às coisas dele também. E se é o teu filho que está querendo as coisas da outra criança e a outra criança não quer dar, aí você precisa ficar do lado do seu filho e segurar essa barra dessa frustração. Você quer, né? Mas o coleguinha não quer te dar. Então você não vai ter o brinquedo do coleguinha. Vamos segurar essa barra aqui, porque a gente, ao longo da vida toda, pelos próximos 90 anos que você vai viver, você não vai ter tudo o que você quer. Você vai querer uma série de coisas que não vai dar para alcançar. Que é legal a gente querer uma série de coisas que não dá para alcançar. É legal a gente querer sempre um pouco além do que a gente tem, do que a gente pode. Eu quero um cargo melhor, eu quero um salário melhor, eu quero uma casa melhor. É super legal você ter uma visão à frente. Só que aceitar também a hora que a coisa não acontece, porque se você cair em desespero, em depressão, em horror, na hora que você percebe que o mundo não vai te dar aquilo que você está querendo, tua vida acaba na primeira negativa, né? Então, ficar do lado da criança e sustentar essa frustração. Realmente, teu amiguinho não quer te dar o brinquedo. É o direito dele de não dar. Vamos ficar aqui, fico com você, segurando esse sofrimento. A mesma coisa. A mãe que acha que acolher o filho é dar tudo o que ele quer. Eu vejo isso muito em comentários quando está se falando de criança, birra de criança. Eu vejo pessoas falando, quer acabar com a birra? Dá logo o que a criança quer. Pronto, parou de chorar. Para na hora. Só que a criança que consegue uma coisa agora com um chorinho, na próxima ela vai fazer um choro, da outra vai fazer um chorão, na outra vai fazer um chorume de não sei quanto tempo. Então, se você percebe que não dá para dar o que a criança está pedindo, falar não e sustentar o não. Só que não sustentar com raiva, não vai ter isso aqui, não posso. E... Nossa, me passou uma coisa pela cabeça que eu falei, nossa, legal complementar. Bom, em algum momento ela volta. E aí é sustentar o não e segurar e perceber que filho feliz não é o filho que tem tudo o que quer. É filho que consegue administrar os seus próprios sentimentos. Isso é ensinar regulação emocional. Isso é ficar do lado da criança para que ela se acalme e seja você a pessoa que está ali de agente, né, acompanhando e ensinando como é que ela se acalma, como é que ela lida com as frustrações, com as coisas que ela quer e não está conseguindo. E aí, tem mãe que acha que o papel dela é garantir que o filho dela seja absolutamente feliz em todos os momentos e aí ela não oferece oportunidade nenhum de aprendizado. Isso eu já mencionei no outro vídeo. A mãe que fala assim, não, é criança. Criança tem que ser criança, não precisa tirar o prato da mesa, não precisa lavar o prato que ela comeu. Só que aí você está tirando a oportunidade dela aprender a ser independente, a cuidar das próprias coisas. Aí você vai ter um peso danado, que você vai ter um adulto dentro de casa que não faz absolutamente nada e vai te pesar loucamente, você vai se sentir empregada, vai se sentir uma funcionária do seu filho, sendo que você não é funcionária, você é mãe, né? Eu tenho que fazer tudo, meu Deus do céu, que peso. Que bom, a hora que vai embora, que fica um tempo longo, vai viajar, que bom. Vou ficar uns dias sem trabalhar para essa pessoa que é meu filho. Porque você não foi colocando, você achou que ele tinha que ser feliz, tinha que ser... Só que a criança é feliz conforme ela percebe que ela é autônoma. Se você perceber a sensação de realização da criança, quando ela faz aquilo, mesmo não querendo, mas depois ela percebe que ela é capaz, fala, opa, consegui. Ontem, é uma coisa que eu vou falar.
Não sou mestre nisso, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Tenho uma filha de 11 anos e eu ainda estou aprendendo. Eu ainda caí, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu caí nessa de eu quero uma filha feliz, eu quero que ela tenha infância. E não percebi que ter infância é também fazer as coisas dela. E ontem minha filha foi super feliz temperar o franguinho dela que a gente ia assar. Ah, posso temperar? Pode. Né? Ficou bom o tempero? Não, não tem problema. Né? Vamos aprendendo com os erros, vai ter muito bolo que murchou, comida que ficou crua, que queimou, não tem problema, é assim que a gente aprende. Você fez tudo certinho desde a primeira vez? Não, aí você vai percebendo que, opa, agora eu já sei, agora a próxima vez eu corrijo isso aqui e vai indo. A sensação de realização, de fazer as coisas, e isso é muito, muito, muito bom. E isso é entender que a infância é a idade de preparo para a idade adulta. Quem acha que o filho tem que só curtir a infância, não entende que a infância é um preparo para a idade adulta. A gente precisa perceber que criança não é um adulto pequeno, não dá para exigir dela coisas que a gente exige de adulto, a gente tem que ensinar ela a ser sendo adulto aos poucos, não dá de uma hora para outra, de um dia para o outro. Fez 18? Hoje, então, você fez 18? Hoje você lava a tua roupa, hoje você lava a tua louça. Mas como assim, de uma hora para outra? Ninguém vai aceitar. Tem que ir aos poucos. Só que todo adulto é uma criança pequena, uma criança grande, aliás. Criança não é um adulto pequeno, mas adulto é uma criança grande, porque a gente carrega a infância dentro da gente. A criança que você foi, você vai carregar pro bem e pro mal, pro resto da tua vida. Né? Não dá para aprender, tá? Eu sei que uma pessoa acabou fazendo comentário de uma coisa que eu vivo falando, mas talvez eu não tenha falado no momento certo, de que não é porque você é adulto, você sofreu traumas, você não aprendeu o que devia ter aprendido, que agora acabou tua chance. Não. Se é adulto, você tem o cérebro formadinho para entender, rever uma série de coisas e fazer diferente daqui para frente. Bom, outro item. Mãe que tem medo de falar com o filho, fala com carinho o tempo todo, só que carinho cabe na hora do carinho. Na hora que a criança faz alguma coisa errada, não é hora de você falar, filhinho, você cortou o rabo do cachorro, fez dodói, olha o que aconteceu, ele tá sofrendo. Não é hora de falar desse jeito, mas também não é hora de falar com raiva, com ódio. É hora de falar, isso não é certo. Isso que você fez realmente machucou o cachorro, agora a gente precisa tratar. Dei um exemplo muito extremo, tá? A criança não costuma fazer isso não, mas um exagero só para ilustrar. Enfim, falar com o devido tom que cabe a coisa que está acontecendo. Não é para falar com carinho o tempo todo de coisa que... Porque confunde a criança. Pera lá, minha mãe tá me falando com tanto carinho, mas tá me dizendo que a coisa é horrível. O que tá acontecendo? Qual é a verdade aqui dessa história? Confunde. Se a coisa tem um peso, você tem que falar com o devido peso. Não com ódio, não com raiva. Não é para você descontar a sua raiva, a raiva que você sentiu em cima da criança. É para você colocar o devido peso. Olha, isso que você fez não é legal, né? Vamos corrigir isso aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Isso não tá... Enfim, falar com o devido peso. Mãe que acha que birra não é natural da criança, que a criança não tem o direito de ter birra. Que a criança, quando tem birra, tá tendo uma afronta pessoal. Ela tá me desafiando. E aí briga com a criança, ao invés de colocar limite na criança. Colocar limite é importantíssimo. Brigar com a criança, falar com ódio, falar com raiva, achar que ele está fazendo isso porque quer te desafiar. A criança está testando o mundo e você está no mundo. Ela está desafiando absolutamente tudo. Ela está desafiando a canetinha hidrográfica dela na hora que ela aperta até estragar a canetinha. Depois percebe, estragou a canetinha, fiquei sem. É o momento de você não dar outra canetinha, de você falar, tá vendo? Estragou, agora vai ficar sem, porque tinha uma canetinha boa. Então, isso é aprendizado. Isso é entender o que está acontecendo e isso é perceber que a criança está fazendo porque ela está experimentando o mundo. E você tem que ser a pessoa que dá as respostas adequadas ao que ela faz. Você não pode ser outro birrento em cima da criança, outra birrenta, falando de mãe, em cima das crianças. Mães que castigam ao invés de dar consequência. É muito diferente. E sabe que castigo e consequência? Eu vou me estender um pouquinho nesse vídeo, mas eu acho que... Porque eu tento ficar nos 20, 30 minutos, mas eu acho que eu tenho um exemplo bem legal dessa questão de castigo e consequência. Eu fui há um tempo atrás fazer exame num laboratório.
Chegando lá, tinha a opção de eu fazer a ficha online. Eu olhei, fazer a ficha online. O pessoal tá aí da recepção, eles fazem a ficha, eu fiquei esperando. Aí minha vez demorou. Eu falei, nossa, porque tem gente que senta aqui e vai embora rapidinho e eu tô aqui um tempão. Eu falei, porque essas pessoas fizeram a ficha online. Eu falei, tá. Próxima vez que eu fui no laboratório, eu fiz a ficha online, que é só meus dados, é coisa simples, né? Então, eu já adiantei essa parte, foi rápido da outra vez que eu fui. Isso é consequência. Se eu tivesse chegado lá, a recepcionista falou assim, você não fez a ficha, vai ficar sem almoço hoje. Eu falo, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Quem é você para tirar o meu almoço porque eu não fiz a ficha? Né? Isso é castigo. E vocês não percebem como é que mãe faz isso com o filho? Como é que mãe dá castigo? Você não fez a lição? Não vai viajar no final de semana. Que tem a ver a viagem de final de semana com a lição? Você quebrou o seu brinquedo? Não vai ter festa para você. O que tem a ver a festa com quebrar o brinquedo? Então tem que ser assim, você quebrou um brinquedo, você vai ficar sem esse brinquedo. Ou eu tiro o brinquedo de você, você maltratou o brinquedo, você vai ficar um tempo sem esse brinquedo. Quem quebra brinquedo não tem direito de ficar com o brinquedo. E o tempo que você vai tirar e ficar com esse brinquedo vai depender da idade da criança. Quanto menor, você pode ficar menos tempo, ela sente com muito mais intensidade. Noção de tempo de criança pequena é diferente. Então, você pode ir mostrando as consequências. E tudo. Tem criança que não gosta de tirar foto. Não. Fala, então, você não quer tirar foto? Quem não quer tirar foto, realmente não precisa ter foto. Tô guardando, eu já vi mãe fazendo isso, a criança na hora fala, eu quero tirar foto. Porque você tem que mostrar consequência, você não pode dar castigo. Castigo é horrível, castigo a criança não tem a menor ideia do que tem a ver com o quê, por que você fez isso, por que eu não posso sair com meus amigos por não ter feito lição de casa, que tem a ver lição de casa com sair com meus amigos. Não, você vai ficar de castigo. Não, eu vou tirar seu celular, sua tela, esqueci o nome, daqui a pouco eu falo. Porque você não fez a lição de casa. Não, você tem que tirar o celular na hora que a criança está tempo demais no celular, além do tempo que você estipulou. Você não estipulou tempo para a criança não ficar no celular? Volta agora, corre e estipula um tempo. Vai tanto tempo por dia. Depois desse tempo, você não tem mais celular. Se a criança ultrapassou, a consequência é ficar sem o celular. A consequência não é deixar de comer sorvete, deixar de comer sobremesa. Não pode ser, não tem sentido. Né? Então, entender o que é castigo, o que é consequência. Achar que a criança não pode sentir tédio, você tem que dar atividade para a criança o tempo todo tem que fazer coisa, tem que fazer curso, tem que estar mandando para algum lugar para fazer alguma coisa. Não, a criança pode sentir tédio, tédio é muito bom, tédio é muito positivo. Deixa a criança lá morrendo de tédio, que a criança vem reclamar, estou com tédio. Hora de você bolar alguma coisa legal para você fazer. Eu quero ficar no celular. Então, não, já o seu tempo de celular já foi. É hora de você ver outra. Você vai ver que a criança encontra. Ela vai desenhar, ela vai pegar um livro para ler. Olha que coisa diferente hoje em dia. Pegar um livro para ler. Se tiver livro na estante dela, é o que tem ali na frente dela. Ela vai buscar saídas criativas. É o momento dela ser criativa. Não é você o tempo todo dando coisas para ela fazer. Então agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer aquilo. Você está criando uma pessoa que que atende ordens o tempo todo. Se não tiver ordem para ela atender, ela não vai saber atender. E como eu já dei como referência num outro vídeo aqui, é aquele funcionário que fala assim, mas eu não sei porque demitiram, eu faço tudo que me mandam, só que precisa de mandar, né? Então, se você está o tempo todo colocando alguma coisa para a criança fazer e não deixa ela livre para ela buscar as coisas, para ela sentir o tédio dela, você está limitando muitas possibilidades da sua criança ser criativa. Criança que... Já falei, que chora quando tira a tela. Criança que chora. Criança que só come porcaria. Nossa, meu filho só come porcaria. Daí a gente pensa, né? Mas teu filho vai trabalhar, tem dinheiro, vai no mercado, compra porcaria, traz para casa? Acho que não. Né? Então, essa oferta das porcarias que ele só come vem da onde? Mas se eu não der, ele chora. Você precisa aprender a administrar esse choro. Se você der tudo que a criança quer para ela não chorar, ela vai chorar cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil. Se você segurar essa dificuldade cada vez mais cedo e falar não,
né, e segurar esse não, e segurar o sofrimento dela, porque ela vai chorar, vai espernear, vai falar, vai não sei o quê. Segura esse momento, não com raiva. Fica do lado do teu filho, acolhe ele, você quer muito comer aquilo lá que é gostoso, né? Mas infelizmente não é a hora e não é a quantidade que você pode comer. Quer chorar, chora, fica aqui comigo, eu fico com você, mas aquele doce antes do almoço você não vai ter. Enfim, a mãe que acha que criança tem o direito e ela tem o dever de deixá-la escolher tudo. Ela vai escolher a roupa que ela veste, ela vai escolher a comida que ela come. O que você quer comer hoje? Vou fazer o que você pedir. Ela pode escolher do que você colocou na mesa. Você colocou várias coisas na mesa, ela escolhe comer isso, aquilo. Você pode ir apresentando comida, porque criança tem uma limitação de paladar, né? Tem que ir apresentando sabores diferentes, pouco a pouco, mas dentro daquilo que você colocou na mesa. Não determinar o cardápio da semana, né? Para que você faça conforme o que ela determinou para você. Nossa, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era assim, onde os funcionários escolhiam o cardápio, todo mundo colocava sugestões, que era uma ideia do dono da empresa, que ele achou muito bacana, vamos todo mundo participar. Ninguém ficava feliz com o almoço, ninguém ficava feliz. Não, porque eu coloquei que eu queria rabada, meu voto foi vencido, não vai ter rabada essa semana. E todo mundo ficava triste. Na hora que ele falou assim, não, é o seguinte, tiramos essa lista de vocês decidirem aí o que vocês querem comer e a cozinheira vai fazer conforme o que fica melhor para ela e ela vai organizar e vai fazer a comida. Bacana, parou de reclamar, não teve mais reclamação. Né? De que não está tendo a comida que eu quero. A comida é boa, está aqui, está funcionando. Então você vê que muita coisa que eu estou falando para a criança que você pode aplicar no seu filho adulto, você pode aplicar até no seu amigo, você pode aplicar que vai encaixar, que vai dar certo. Né? Então essa coisa, se meu filho escolher, ele vai se sentir mais poderoso de si mesmo. Conforme a idade da criança, não dá para ele se sentir poderoso de si mesmo, não dá, ele precisa receber orientação, é você que precisa falar, tá frio, vai ficar doente se não colocar casaco. Então, a ordem agora é colocar casaco, você não vai colocar casaco se quiser, é colocar casaco. Manipulação, aí você vai sair assistindo educadoras, pessoas que falam eu tô querendo fugir da palavra e a palavra vem na minha boca. Mas são pessoas que acabam te ensinando a manipular a criança para conseguir o que você quer. Né? É aquela história do banho clássico. Você não quer tomar banho? Mas tem patinho, tem patinho e tem cachorrinho. Qual dos dois bichinhos você quer levar para o banho? Eu quero cachorrinho. Então vamos pro banho. Você enganou a criança, você não fez a criança aceitar o banho, você fez a criança aceitar o bichinho. Ela aceitou o bichinho, ela escolheu o bichinho. Você está manipulando, você está enganando. Resolveu. Vai ter um monte de gente falando, mas eu fiz e resolveu. Resolveu. Na hora resolve. Só que você não ensinou para a criança que ela precisa aceitar uma atividade que ela não gosta, que ela não está afim, mas que é necessária, que é importante e que vai acontecer. Banho vai acontecer. Né? Então, quanto mais você enganar, mais a criança vai querer bichinhos, vai querer outras coisas. Você quer que eu... Tô tentando pensar em exemplos. Vamos ficar no exemplo do banho. Você quer que eu tome banho? Que bichinho você vai me dar? Às vezes não tem bichinho, às vezes você tá com pressa, às vezes... ela aceitou o bichinho, não aceitou o banho. Porque está agora você quer que ela vai tomar banho. Então, e aí ela cresce e vai continuar. Eu só tomo banho se você fizer aquela comida. Só tomo banho se você comprar não sei o que pra mim. Como assim? Você ensinou ela a ser manipulada. E aí ela usa manipulação. Só tomo banho se você me comprar tal roupa. Tô dando exemplo do banho, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Só ajudo, só faço comida, só arrumo meu quarto, só faço isso se você me fizer tal coisa, porque você ensinou. Então a gente precisa sustentar o que precisa ser feito, por mais que seja difícil, por mais que a criança não queira, ela precisa entender que aquilo vai acontecer, o banho vai acontecer. E assim vai. Deu para entender um pouquinho? Coloca nos comentários o que você achou disso tudo. O que eu falei aqui que você achou que foi baita de um absurdo. Mas eu não concordo nem um pouco disso aqui, você falou bobagem. O que você achou que não,
realmente, eu acho que é legal, eu acho que pode dar certo, me conta, me coloca, que a gente vai conversando sobre isso. Obrigada por me assistir. Precisando de um psicólogo para te acompanhar nessa jornada, se escolher um dos nossos, vai ser muito bem recebido. Obrigada.